Como a psicanálise vê a paixão? Segundo Francisco Doubt, é um estado alterado da mente em que a pessoa pensa que está se relacionando com outro, mas apesar de outra realmente existir, a relação se dá com um ser ideal imaginado, como uma idealização do outro, uma espécie de outro enfeitado, por todas as maravilhas que moram no nosso superego. Lembrando, Freud chamou o superego do que está acima de mim. Esse alfiete construiu sobre uma base dos nossos programas inatos de sobrevivência, e lá moram os nossos medos e tudo que nos ameaça, desde o escuro, as cobras, até o abandono e desamparo. Mas também o mora ser ideal perfeito, desde que esse pedestal nos cobra perfeitamente estar à altura dele. O truque é ser perfeito, você estará imune às ameaças. A ameaça só existe porque você não é perfeito. Por isso é tão fácil para a humanidade imaginar um ser perfeito, todo-poderoso, onisciente, onipresente e completamente bom e justo, que até a morte vence. É o superego externo, presente em todas as culturas dos deuses. Os deuses são o Salvador, Redentor, aqueles que nos protegerão das nossas misérias e nos protegerão de todos os nossos males. Basta adorá-lo em troca. Portanto, a paixão, agonia, começa o significado original de paixão, sofrimento, latim, passio. Só permite essa tradução. Em português se diz paixão ou morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda aquela paixão dele não tinha nada a ver com Maria Madalena. Você imagina o tamanho da ameaça que imaginar perder o objeto de sua paixão? Por isso o assunto do adolescente apaixonado é um só: ciúmes sexuais e ciúme de prestígio. Entendeu agora o crime passional? A ironia final do nosso parsim equivale ao grego partos, portanto patologia que ser traduzida em estudos das paixões e sofrimentos. Então paixão é como diz, próprio o ato de conceito de sabermos e de má influência ou dos fatores adjetivos sobre a consciência. Essa interferência poderia ser movida através da própria razão. Então, paixão tem a ver com o que Sócrates e Platão falam, que é a inclinação que impede a razão de compará-la com outras inclinações, de efetuar uma escolha entre elas. Assim, a paixão exclui um domínio de si mesmo, ou seja, impede ou torna-se impossível que a vontade se determine com base em princípios. A paixão é uma doença por intoxicação ou deformação de que é preciso de um médico interno ou externo da alma, o qual, todavia, não sabe, em geral, prescrever a uma cura radical. Regiam nos quais percebemos uma posição quase irreversível a refletir a paixão, tendo a nos dizer que a paixão não é boa nem má. A sua forma só exprime que o sujeito pôs em um único conteúdo de todo interesse vivo de seu espírito e seu engenho, caráter e gozo, e acrescenta ainda que nada de grande foi ou mesmo pode ter sido realizado sem paixão. Nietzsche também exaltou a paixão ao afirmar que a paixão dominante era a forma suprema de saúde, porque nela a condenação dos sistemas internos e o seu trabalho a serviço do mesmo fim são realizados melhor, e o que mais ou menos a definição de saúde. Na visão psicanalítica entendemos que esta está mais próxima de uma visão kantiana, no que se refere à doença, uma vez que o sujeito apaixonado, seja por outro humano, ou pelo dinheiro, ou pela política, ou mesmo pela religião, está exclusivamente orientado pelo princípio do prazer, além de totalmente distanciado da realidade. Chamado Freud, podemos notar em seu trabalho intitulado Formulações sobre os dois princípios de funcionamento mental, que chega a afirmar que no tange a neurose essa teria como objetivo arrancar o indivíduo da vida real, alienando por achar a realidade insuportável, seja no todo ou em parte, podendo chegar ao polo extremo da psicose alucinatória. Queremos registrar que Freud, em seu trabalho de conferências introdutórias, afirma que o comportamento psicológico de uma pessoa apaixonada é correlato ao de uma pessoa em estado de sono, uma vez que as catésias de objetos, sejam libidinais ou egoísticas, são abandonadas e retiradas para dentro do ego. Já que o referente ao amor, percebemos que Freud afirma que os instintos e as suas vicissitudes, que o amor adulto surge quando na fase puramente narcisista cede lugar à fase objetal. Aqui o ego e o objeto se relacionam no consciente ao prazer e o desprazer, afirma Freud. Se o objeto se torna uma fonte de sensações agradáveis, fica estabelecida uma ânsia motora que procura trazer o objeto por mais perto do ego, incorporando ou introjetando na linguagem diferente. Assim, como em relação ao amor de Freud, cita o objeto está sendo tratado da mesma maneira que o próprio ego, sendo então que estamos amando uma quantidade considerável de libido narcisista, e transborda para o objeto. Em outras palavras, nos amamos em objeto em função das perfeições que nos esforçamos para conseguir para o nosso próprio ego.
O amor na fascinação pelo objeto ou pela paixão, a servidão, no sujeito em relação ao objeto. Queremos lembrar que os conceitos de libido e de libido de objetos sempre ocorrem numa razão que é inversamente proporcional. Freud nos dá como exemplo o estado de enamoramento, onde grande parte do libido é investida no objeto, ignorando-se a palavra de lei para o sujeito. Em outras palavras, o ego entrega-se ao objeto. Portanto, a paixão com o amor são inseridos no circuito do prazer, muito embora pensamos que a paixão tem a ver exclusivamente com o ego, sendo que a maior amor tem tudo a ver com o objeto. Diramos ainda de uma outra maneira, a paixão seria um sentimento ou um estudo psíquico regido quase que exclusivamente pelo princípio do prazer, ao passo que no amor, ao se admitir o objeto, leva-se em conta o princípio da realidade. Então a paixão é, como diz Freud mesmo, é uma paixão desmedida. Ela vai mais pelo princípio do prazer do que o próprio ego, como o amor. O amor é regido pelo ego também, não só pelo princípio do prazer. Já a paixão não, é regida pelo princípio do prazer. Ela quer alimentar esse prazer que você sente de um objeto, de uma pessoa, de alguém que você é estar apaixonado, né? É isso que é a paixão.